Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um dia de nossa jornada do Espírito Santo, refletindo sobre o batismo do Espírito Santo. No último tema, nós tratamos da experiência do batismo do Espírito Santo. Quando tomamos conhecimento da presença do Espírito Santo em nós. Quando experimentamos o Espírito Santo em nossa vida, modificando nossa vida, transformando a nossa vida, nos levando a viver conforme a sua vontade, a viver conforme o Espírito, como São Paulo vai dizer aos Gálatas. Se nascemos pelo Espírito, devemos ser conduzidos pelo Espírito. Vimos que a missão de Jesus Cristo é exatamente essa: dar o Espírito Santo, conceder o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo. Ele disse isso aos seus apóstolos antes de subir aos céus. Numa refeição, ele disse aos seus apóstolos, seus discípulos: aguardem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, até ser cumprido a promessa do Pai, que vocês ouviram de minha boca. João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Esse texto, que é importante para nós encontramos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, logo no começo do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no versículo 5, nós encontramos isso. Aliás, tomando do versículo 4, ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Vejam, o Senhor fala de novo nessa promessa do Pai, a promessa do batismo do Espírito Santo, que nós refletimos no tema passado, que é essa experiência do Espírito Santo agindo em nós, que é um conhecimento por contato, um conhecimento porque nós experimentamos, percebemos, sentimos. Essas são palavras difíceis, né, hoje em dia, dentro de uma racionalidade, sentir, perceber, mas é isso mesmo, é sentir, perceber a ação do Espírito Santo em nossa vida. E o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, prossegue, quando Jesus Cristo explica o que seria esse batismo no Espírito Santo. Diz: recebereis o poder, no versículo 8 do capítulo 1, recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse derramar do Espírito Santo em nossa vida, esse batismo do Espírito Santo em nossa vida, é para que a gente seja capacitado, receba o poder para testemunhar Jesus Cristo em Jerusalém, na Samaria, ou seja, em todos os lugares. Sem a experiência do Espírito, sem o Espírito Santo em nossa vida, dificilmente nós teremos força para testemunhar Jesus Cristo nesse mundo tão racional. O tema de hoje segue esse tema, que é o batismo no Espírito Santo. O tema de hoje é como ser batizado no Espírito Santo. Nós vimos no tema passado que nós devemos pedir, porque o Pai prometeu, se é a promessa do Pai, nós devemos pedir. E ainda citamos o texto de Lucas que fala: se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo. E eu orientava vocês e exortava vocês a pedir, durante essa semana que passou, o batismo no Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero aprofundar um pouco essa questão, ainda tomando o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 agora, quando é descrito o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2 nós encontramos: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontrava. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso é fundamental que a gente compreenda. Essa experiência do Espírito é ficar cheio do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Logo depois dessa experiência fundamental, Pedro, que havia negado Jesus Cristo 3 vezes, se destaca dos demais apóstolos e começa a pregar para aquela multidão que estava reunida ali e pensava que eles estavam bêbados. E começa pela profecia de Joel. O que acontece é o cumprimento da promessa do Pai, que é o derramamento do Espírito Santo, conforme o profeta Joel havia profetizado.
e continua a sua pregação e começa a pregar o querigma, começa a pregar o anúncio fundamental da fé, falando para os judeus que aquele Jesus Cristo que eles haviam matado, que eles haviam crucificado, Deus o ressuscitou, e eles são testemunhas disso, e agora exaltado pela direita de Deus, recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo, isso no capítulo 2, no versículo 32. São Pedro prega a salvação, prega o Jesus Cristo crucificado, anuncia sua ressurreição, anuncia o cumprimento da promessa que é o derramamento do Espírito Santo, fala que Jesus Cristo é o Senhor exatamente porque é glorificado pelo Pai. Aí no versículo 36 ele vai dizer: portanto que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificaste. Pedro, pleno do Espírito Santo, prega a promessa, prega o querigma, anuncia a salvação em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Esse anúncio fez com que aquele povo que estava ali sentisse seu coração trespassado e perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer. E aí Pedro vai explicar como fazer para receber esse dom da salvação, como receber esse Espírito Santo que comunica a nós a redenção conquistada por Jesus Cristo. Pedro vai dizer: irmãos, o que devemos fazer? Perguntaram a Pedro. Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa é para vós e vossos filhos, e todos aqueles que estão longe, e todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Porque a promessa é para nós, porque nós somos esses que estávamos longe, é para os nossos filhos, para nós, para todos. E para receber essa promessa do Espírito Santo é necessário se voltar para Jesus Cristo. Essa conversão exigida é o voltar-se para Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo o batizador, é Jesus Cristo quem derrama o Espírito Santo. Portanto, se nós quisermos ser batizados no Espírito Santo, se quisermos receber essa promessa do Pai, se nós quisermos ter em nossa vida essa graça, essa experiência, é necessário que a gente se volte a Jesus Cristo, que a gente converta o nosso coração a Jesus Cristo, porque Ele é o batizador. E o que é converter-se a Jesus Cristo? É procurar realizar a sua vontade, é aceitá-lo como Senhor em nossa vida, é nos submeter à sua vontade, ao seu Evangelho, é desejar viver a vida que Ele viveu, viver como Ele viveu, a partir de seus critérios, a partir de seus valores. Se nós temos esse desejo no coração, que é o desejo de conversão, o Espírito Santo é dado, porque essa conversão se efetivará, será realidade em nossa vida, quando o Espírito Santo começar a agir em nossa vida, porque o Espírito Santo nos leva à conversão também, o Espírito Santo santifica a nossa vida, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos dá força para viver como Jesus Cristo, força para ser testemunhas de Cristo. Mas há necessidade do nosso passo. Ser batizado do Espírito Santo não acontece de uma maneira passiva, num processo no qual eu não tenho nenhuma participação. Eu aguardo que o Senhor venha e realize em minha vida o cumprimento da promessa. Não. Há uma exigência de nossa parte, uma exigência de alguma coisa que devemos fazer. Embora não seja mérito, o Espírito Santo não é dado por causa de nossos méritos. O Espírito Santo não é dado como um prêmio do nosso esforço. Não. O Espírito Santo é graça, é dado como dom. Dom é graça, é dado como a graça de Deus para nós. Mas é necessário que a gente coopere, que a gente se volte, que a gente deseje. E esse desejo é se converter, é desejar viver conforme Jesus Cristo, é estar disposto a mudar a nossa vida por amor a Deus, é estar disposto a renunciar a nossa vida para assumir a vida de Cristo, é estar disposto a mudar a nossa mentalidade, está disposto a mudar os sentimentos que dirigem a nossa vida. Essa disposição à conversão, à mudança de vida, já é uma conversão. E é a partir dessa disposição de mudar de vida, de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo como critério de nossa vida, é que o Espírito Santo é dado, é que somos batizados no Espírito Santo.
Portanto, a exigência para experimentarmos é a exigência da conversão. São Pedro deixou isso muito claro. Convertei-vos, estejam dispostos a mudar, comecem a mudar a sua vida, deem o passo em direção a Jesus Cristo e Ele vos batizará. Essa é a exigência que Pedro deu, ou pelo menos revelou àqueles que estavam no dia de Pentecostes. E essa exigência continua válida até hoje. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter a experiência do batismo no Espírito Santo, converta-se a Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Esteja disposto a caminhar conforme a vontade e as ordens do Senhor. Esteja disposta a viver conforme o seu Evangelho. E se você está disposto a isso, você está disposta a isso, creia que o Espírito Santo vai ser dado, que você será batizado no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fará conduzir, viver essa nova vida em Jesus Cristo. Nós, na Renovação Carismática, temos um gesto que usamos muito para o batismo no Espírito Santo. Quando uma pessoa declara estar disposta a mudar de vida, está disposta a aceitar Jesus Cristo no coração, porque o Evangelho foi anunciado e tocou o seu coração como aos discípulos de Emaús. Quando essa pessoa está disposta então a assumir o Evangelho como projeto de sua vida, ela pede a oração dos irmãos, pede a intercessão dos irmãos. E quando nós rezamos por essa pessoa, nós colocamos as nossas mãos sobre ela, aquilo que nós chamamos de imposição de mãos. Que não é um gesto mágico, não é um gesto sacramental, não constitui um sacramento, é simplesmente um gesto de fraternidade. Nós estamos falando com esse gesto que estamos junto com você, meu irmão, minha irmã, nessa sua vontade, nesse seu desejo de experimentar a vida no Espírito. E aí, por isso, nós rezamos com imposição de mãos. Não como um gesto mágico, volto a dizer, mas como um gesto fraternal, de comunhão, de apoio, de estarmos juntos nessa obra que o Senhor realiza em nossa vida, nesse desejo de vivermos conforme o Evangelho. Você que está nos seguindo, se deseja em seu coração essa graça, essa experiência, procure um grupo de oração, procure os pequenos grupos da nossa comunidade, o grupo de oração, as assembleias de oração, e peça que os irmãos da comunidade rezem por você, rezem com você, para que você possa experimentar a ação do Espírito Santo em sua vida, porque é Jesus Cristo quem batiza no Espírito Santo. Experimentar esse batismo que Jesus quer realizar em sua vida para começarmos a viver, para começar a viver conforme o Espírito Santo. Procure alguém que possa rezar com você e ele rezará e você terá a experiência do Espírito Santo, a experiência do Espírito derramado sobre sua vida por Jesus Cristo, o batizador, aquele que está ressuscitado à direita do Pai e que derrama o Espírito conforme a sua promessa. Siga aí no nosso site os textos que acompanham esse tema, essa reflexão, e veja quais são os outros temas que virão. Veja o texto básico que nós estamos seguindo nessa apostila e siga-nos, porque nós vamos ainda caminhar um pouco mais. Serão 9 semanas para experimentarmos essa graça do batismo no Espírito Santo. Reze durante essa semana, continue pedindo que o Senhor Jesus Cristo, o batizador, batize, dê a você o batismo de seu Espírito conforme a promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.